Pai, realmente o Senhor sempre chama a nossa atenção que estamos numa guerra. E o campo da batalha é a nossa alma. E Tu nos tens dado aquela certeza de que pertencemos ao reino vencedor. Tu nos compraste com o sangue de Jesus e nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, onde temos a purificação dos nossos pecados, paz e descanso, e nos tiraste debaixo da autoridade de Satanás. Mas aqui, Pai, no dia a dia, nós temos lutas, temos dificuldades, ataques. E obrigada, Senhor Jesus, porque um pendão real, uma bandeira Tu nos deste. E é Jeová Nissi. Jesus é a nossa bandeira. O Senhor Jesus é a nossa vitória. Em Cristo somos mais que vencedores. Tu nos deste uma couraça, uma panóplia, uma armadura completa para vencermos todas as artimanhas e ataques de Satanás. E é necessário, Pai, que estejamos atentos a isso. Mas obrigada porque podemos descansar quando permitimos que Tu nos dirijas, que Tu vás à frente e nós Te seguimos. E Tu sempre nos levarás em vitória. Aceita, ó Pai, a nossa gratidão pela vida de cada um aqui. Oramos, ó Pai, pedindo as bênçãos para os nossos irmãos que não estão conosco, a cada um guarda e dirige. Oramos pela Tua igreja, Pai. Dias difíceis, por isso é necessário conhecermos e dependermos de tão grande capitão como Tu és para nós. E oramos pelo Teu povo de Israel, pela salvação de muitas almas, ó Pai, ainda. E clamamos, Maranatá, vem nos buscar, Senhor Jesus. Lembrando também da Gabi, da Betina, que Tu dirijas esse finzinho de gravidez e que essa neném venha para cerrar fileira conosco, para Te glorificar e Te servir. Toma conta da família. Abençoa também, lembrando da Ada, que Tu aguardes. Fica conosco, ó Pai, fala-nos aos corações. Queremos Te ouvir. Glorifica o Teu nome e a face de Cristo, pelo Teu Espírito, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui porque semana passada também... Oi! Semana passada quase ninguém veio. Tem mais aqui na frente. Semana passada quase ninguém veio e tal, então nós mudamos o assunto. E aí, vocês sexta-feira tem reunião, né? Vocês têm reunião de células? Sim. Porque assim... O Dani é todo dia, né? Tem vindo, cada vez, segunda-feira tem ficado difícil para muita gente. Então, sexta-feira tem vindo todo mundo. Então, a Fran estava propondo agora da gente mudar, continuar o estudo de Romanos. Segunda-feira usar um outro material. Então, vamos ver. Hoje, se Deus quiser, vamos comer a metade de Romanos 5. Mas antes de entrarmos em Romanos 5, só lembrando... Oi, querido. Só lembrando do finzinho de Romanos 4. Lembram que o que Deus está falando? Mostrando, ele apresenta a solução de Deus, o Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, a boa nova de salvação em Cristo, o que Ele preparou para nós, e aí começa a mostrar as condições tanto dos gentios como dos judeus, mostrando dois tipos de pessoas, aqueles que amam a verdade, querem ouvir a verdade, aqueles que não querem, não adianta. Você vai falar, eles amam a mentira, não querem a verdade para serem salvos. E então, a partir do capítulo 3, Deus vai mostrar
todos somos judeus e gentios, todos estão debaixo do pecado, e ele começa a mostrar como é que ele preparou a nossa restauração, na realidade fazendo-nos novas criaturas, através da redenção da escravidão do pecado no sangue de Cristo, gratuitamente, pela fé. E aí, então, para mostrar exatamente isso, o capítulo 4, ele toma Abraão e Davi para mostrar a justificação pela fé, sem obras, tá? Então, eu quero rapidinho recordar isso para entrarmos no capítulo 5. Quem vai ler? Rico, por favor. Tá ligado? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai de Israel, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Tá certo? O que ele, segundo a carne? Abraão foi bom, ele conseguiu fazer algo? Se foi por obras, ele tem de se gloriar, mas agora ele continua. Porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Então, o que Deus vai mostrar? Como que Abraão foi justificado? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, ele creu em Deus. E isso o quê? A sua fé lhe foi imputado para a justiça. Então, a justiça de Abraão foi crer no Deus que fez a promessa. Então, ele não teve obra nenhuma, ele simplesmente creu. Então, vamos recordar como é que Deus falou com ele, né? O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante, ele estava lá na Babilônia. Deus disse para ele, sai e vem. Vocês estão vendo esse boa aqui? Vem. Era para ele encontrar-se com Jeová. Jeová está chamando, vem a mim. E vem para a terra que eu te mostrarei. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Ele obedeceu pela fé, ele não sabia para onde ia. Mas o Deus da glória se revelou e ele entendeu quem era o Deus da glória. E Deus falou que faria dele uma grande nação. E ele largou tudo e foi. Então, depois de 75 anos, né, nasce aquele filho da promessa. E agora, como Jeová vai lidar com ele? Pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus manda ele tomar aquele filho sobre quem estavam todas as promessas, a respeito de quem ele deixou tudo, tantos anos aguardando essa criança, e agora ele vai. Deus manda que ele ofereça em holocausto. Era para ele matar o filho. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo de Jeová, lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quem que está falando com ele? Vocês estão vendo aqui? É o anjo de Jeová. Ele andou 3 dias. Chegou lá, amarrou o filho sobre a lenha, né? Estendeu a mão. Ele não ficou pensando, será que eu faço? Não, ele estendeu para matar Abraão, Isaque. Agora, Deus
brama do céu, fala, brada do céu, né? E diz para ele não fazer nada. Olha como Deus diz, pois agora sei que temes a Deus. Será que Deus não sabia? Deus estava pondo, vamos lembrar, ó, ele pôs Abrão à prova. Abrão precisava saber se ele, quando nós somos postos à prova, Deus sabe o nosso coração. Nós precisamos saber quanto nós confiamos em Deus. E Deus diz, agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, teu único filho. Ele tinha outros filhos, mas o filho da promessa, tudo que ele deixou e tudo que Deus prometeu estava em Isaque. Então agora vamos ver, Hebreus vai mostrar o coração dele exatamente aqui. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Vocês estão vendo que é sempre pela fé? Pela fé ele saiu, Deus falou, pela fé. E agora ele ofereceu a Abrão. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua semente. Lembra quando em Gênesis 15, depois que ele vence aqueles reis lá, que ele é encontrado por Melquisedeque, abençoado e tudo? Deus chega para ele e diz, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo elevado. Ah, Senhor, eu não tenho, até hoje estou sem descendência. Ele saiu de lá que Deus seria uma grande nação. Até esse dia, nada. E aí, veja, ele ia sacrificar o unigênito que acolheu alegremente as promessas. Quer dizer, tudo era em Isaque. Portanto, Deus mandou oferecer, e o que ele fez? Ofereceu. Agora veja como vai continuar a narrativa. O Espírito de Deus vai mostrar o coração de Abraão. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo de entre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Por que figuradamente? Porque no coração ele matou, ele ofereceu. Ele sabia que Deus, se ele completasse a coisa, Deus iria devolver Isaque. Por quê? Deus disse que era através de Isaque. Vocês estão entendendo que muitas vezes nós temos circunstâncias e o próprio inimigo vai nos atacar de tal maneira que, será que eu... Bom, mas até aqui tudo bem, agora eu vou mudar. Não, Deus falou, eu posso confiar. Como é que ele falou? E é impressionante isso aqui. E Deus está tomando Abrão para mostrar como é que cada um de nós recebe a justificação como um dom, um presente de Deus, simplesmente pela fé no Deus verdadeiro. Então agora, lembra aqui, ó, eu estou citando Tiago 2 e eu quero colocar, porque Tiago é um livro que muitas vezes é interpretado erroneamente. Então vamos ver aqui em Tiago como Deus vai falar. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então, a fé sem obras. Então, isso aqui, por exemplo, o catolicismo, nada de braçada, precisa de obra. Vamos ver que tipo de obra. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, ele ofereceu o filho, então foi obra. Continuando. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, nota, e aí ele termina. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Que obra? Está falando que é justificação pela fé. Que obra que mostra que eu sou justa? É isso que tem que entender. Então vamos aqui, ó. Ele falou, ó, fé sem obra é inoperante. Por quê? Abrão foi justificado quando ofereceu o próprio filho de Isaque. Então qual foi a obra dele? Ofereceu o filho. Pensa nisso. E aí então a fé juntamente com as obras. Quando Deus falou, toma teu filho e vai, ele foi lá e ofereceu. No coração ele matou o filho, né? E
Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, que diz que ele creu em Deus. E isso, a fé dele, foi imputada para a justiça de Abraão. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, uma pessoa justificada por obras não somente pela fé. Lembre-se que quando eu creio, a fé, essa obra aqui, nós vamos ver, é fruto, é resultado, não é minha obra. Então vamos voltar lá para Gênesis, quando Deus fala para Abraão tomar Isaac e oferecê-lo. Toma o teu filho, teu único filho, e vá à terra de Moriá, que eu vou te mostrar, que você não sabe onde é. De novo ele sai sem saber, 3 dias. E aí ele diz, e oferece um holocausto. E eu gosto porque ele saiu de madrugada. E quando chega depois de um tempo, já vou ler aqui que ele fala, mas pouco depois ele está subindo com Isaac. Isaac, papai, nós temos a madeira, a lenha, o cutelo, o fogo. Onde o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro. Vocês estão entendendo quanto Abraão conhecia e creu nesse Deus? É necessário nós ter. É isso que Deus está falando aqui. A fé tem que ser fruto de experiência. Então, e aí ele subiu, né? Quem que vai ler? Acho que não tinha lido. Por favor. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Então falou para ele, espere aqui. Agora nota o que ele vai falar. Eu e o rapaz iremos até lá. E o que ele ia fazer lá? O que ele tinha que fazer? Matar Isaac. Mas como que ele vai falar? Eu e o rapaz iremos até lá e... Havendo adorado. Que obra? Qual é a obra? Adoração. O que eu vou fazer? A fé me leva a adorar. Deus falou, eu adoro, eu creio nele, eu vou fazer. Vocês estão entendendo? A fé, havendo adorado... Voltaremos para junto de vós. Então, que fé? Qual é a obra que acompanha a fé? Vamos lembrar, aqui, eu não coloquei aqui, mas vamos lembrar de Tiago, fala de um outro personagem, vocês lembram? Falou de Abraão, amigo de Deus, e Raabe, a prostituta. E ele está falando que Raabe também foi justificada por fé. Como que Raabe fez? Ela creu que Deus iria livrar, pôs o cordão lá e aguardou e foi liberta. Vocês estão entendendo que a obra que justifica a fé é a nossa adoração. Vamos abrir Colossenses 3. Que as pessoas pensem, quando pensam em obra, o que pensam? Caridade, né? E lembra que 1 Coríntios 13 diz assim, eu posso até queimar o meu corpo, dar tudo que eu tenho, se não tiver, Amor. o que é amor? A vida de Cristo em mim. Então, Colossenses 3, será que eu vou conseguir? 20, meu Jesus, tá difícil. Ver se eu consigo enxergar aqui o versículo. 23. Tudo quanto fizesse. 23. Por favor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Pode ler o próximo. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Vocês estão entendendo? O que eu faço? Olha, eu vou arrumar uma gaveta, eu vou fazer uma lição de escola, eu vou fazer, a minha vida eu vou fazer para quê? Para a honra e glória do meu Senhor.
tudo é para Jesus que eu estou fazendo. Então a obra é a adoração. Ele ia lá, qual foi a obra de Abrão? Adorou a Jeová, crendo que ele era fiel, que jamais ele falharia. Então, pode continuar você, por favor? Acha que estava lá atrás? Lê, Rafael. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? As obras, está no plural, né? Então, o que eles perguntaram para Jesus? O que faremos para realizar as obras de Deus? Vamos ver o que Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que faz. Então, veja, a fé, quando eu creio no Senhor Jesus, quem faz é Ele, e eu simplesmente descanso nele. Né? Então, aqui, agora, o Espírito de Deus vai dar uma resumida nessa frase, por favor. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Tá? Então, se eu faço, eu fiz obra, eu fiz isso, Deus me deve alguma coisa? Absolutamente. Ao que trabalha, o salário é dívida, mas... Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, estão entendendo como é que Deus trabalha conosco? Quem faz a obra é Deus. Eu creio nele, deixo que ele me dirija, deixo que ele... E tudo que eu for fazer, eu vou fazer para adorá-lo. Então, é o que? Fruto da vida dele em mim. Vocês estão entendendo como é que é a nossa vida? Então, aqui eu pus Gênesis 15:6, e aqui eu pus porque essa palavra aqui, remin, que é de crer, ele creu. Deixa eu pôr em português aqui. Esse aqui eu tirei até do... interessante que o Beit Rabad, eles são ultra-ortodoxos, tem muita bobagem, mas o texto dele sempre é bom. Então, a tradução, né? Então, ele creu em Jeová. Veja, remin, de crer, é parecido, ó. Remin, amém. Verdade, emet, amém. Então, crer significa declarar que aquele que falou... Por que eu creio nele? Porque ele é verdadeiro. Quando eu digo que eu creio, eu sei que ele não mente, o Deus que não pode mentir, o Deus da verdade, El Emet, o Deus verdadeiro, aquele que é a verdade. Jesus não disse ele é a verdade? Então, notem, crer significa declarar. Tudo que tu falas é verdade e eu posso obedecer, porque jamais tu falharás. Tá entendendo? Então, veja, aqui o texto no hebraico, o Espírito de Deus no Novo Testamento, lá em Romanos 4, disse que ele creu em Deus. Mas no texto original, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, está, ele creu em Jeová. Em outras palavras, ele declarou, tu és verdadeiro e eu descanso. Está entendendo? Por isso, quando Deus falou, entrega o teu filho, vai lá e sacrifica, ele foi. Pois Deus disse que tudo viria dele. Quando ele creu aqui, ele saiu, Deus o levou para fora da tenda e mandou ler. Você conta as estrelas? Não, assim é tua descendência. Acabou. Nem que eu mate, como diz lá em Hebreus, ele creu a ponto de saber, se mesmo que eu mate, Deus vai me devolver. Até que ponto nós podemos crer em Deus? Então é necessário, que eu quero que fique claro, a intimidade que temos que ter com o nosso Deus. Conhecê-lo a ponto de descansar. Ele falou, eu não quero saber. É que eu costumo brincar, né? Tinha uma propaganda, falou arroz brejeiro, né? Então, falou, ele vai cumprir. Essa palavra aqui, eu posso fechar os olhos e confiar o que ele está falando. Então,
o texto de Romanos 4 termina assim, por favor. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado com Isso, em conta. Veja, por causa de quem? De Abraão. Não é só por ele que diz que ele creu e ele foi justificado, tá certo? Não é só por causa dele. Olha aqui, agora entramos nós aqui. Deus está olhando também para nós. Então, continua. mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que creremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha que gostoso. Sabe por que está escrito isso? Sabe por que Deus mandou Moisés escrever lá em Gênesis, depois mandou Paulo escrever em Romanos e recordar? Não é só por causa dele, é por causa de Abraão, mas por você e por mim. Para nós também sabermos que, assim como Abraão creu, se nós cremos, nós vamos ser justificados, exatamente como Abraão. E crê em quem? A Jesus, né, que foi ressurreto de entre os mortos. Veja, ele foi entregue, ele morreu, ele deu a sua vida por causa da sua e da minha transgressão. Porque nós somos pecadores e maus, e ele deu a sua vida. Mas ele ressuscitou, venceu tudo isso daqui, todo o veneno de Satanás, todo o nosso pecado, para poder nos declarar pela fé, dar para nós, acreditar, pôr um saldo na nossa conta, a justiça de Jesus. De tal maneira que Deus diz assim, ó. A Bíblia diz. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tá aqui. Né? Então aqui está Jesus, aqui estamos nós. O que Deus faz? Ele nos veste de Jesus. Quando Deus olha para nós, ele não vê a porcaria da Vera Lúcia. Ele vê a justiça. Eu posso esperar todas as bênçãos. Porque eu fiz alguma coisa? Não, ele precisou morrer por causa da minha transgressão. Só que ele ressuscitou, para que eu pudesse nele ser vestida da justiça dele. E agora, então, no capítulo 5, o Espírito de Deus vai nos mostrar a delícia de sermos justificados. Então, ele entra, e aqui uma coisa interessante, quero destacar esses três verbos do capítulo 5. O primeiro, de Caio, quer dizer, justificar. Né? Então, o que é justificar? Declarar, pronunciar alguém justo, alguém reto. A justiça é reta. Então, nós vamos estar de acordo com a retidão. Isso é ser declarado justo. Não sou justa, né? Mas Deus acredita a nossa justiça e diz, agora a sua justiça é Jesus. Então, você tem a justiça, tanto a justiça do próprio Senhor Jesus. A nós que éramos tortos, né? Iniquidade é torto, né? Sim. A nós que éramos tortos, sim, né? Torto, avon é torto, né? Por isso que quando... Que material Deus usou para significar a nossa velha natureza? Usou a acácia, a árvore acácia. A acácia do deserto, ela é toda torta. Mas dela foram feitas as tábuas do tabernáculo. Então, todas elas foram aplainadas e umas junto com a outra. Né? Então, olha que delícia. Então, a justiça, retidão. Lembra? Righteousness. Retidão é justiça. Então, nós vamos ver bastante essa palavra no capítulo 5. A outra é calcomai, que é confiança em Deus, regozijar-se, gloriar-se. Alegrar-se, alegrar-se. Então, essa outra palavra, nós vamos ver que vai ser bastante citada.
E a última, catalasso, que é mudança de inimizade para amizade. Então, restauração do relacionamento, reconciliação. Só que essa palavra diz, há uma inimizade de um lado e o outro se movimenta para tirar essa inimizade. Catalasso. Não é os dois estão em inimizade, é um lado que está em inimizade e o outro vem catar para fazer a amizade. Então essas três palavras, elas permeiam, os três verbos permeiam Romanos 5. Então vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa. Justificados, pois, ele morreu pela por causa das nossas iniquidades. Ressuscitou para a nossa justificação. Então, uma vez declarados justos em Cristo, recebendo, quando cremos, a nossa fé na sua justiça, ele colocou sobre nós a sua justiça, nós temos paz com Deus. Isto por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por intermédio de Cristo. Olha que coisa. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, nota, ninguém vai nos tirar desta graça de termos paz com Deus, declarados justos. Eu me lembro da minha experiência disto aqui, quando eu passei por um tempo muito difícil. E tinha o Salmo 18, e quando eu estava lendo e orando o Salmo 18, e lá dizia, eu falei, Senhor, a minha justiça. Eu falei, Senhor, como é que eu vou? Eu estou numa situação terrível, como eu vou fazer a minha justiça? E Deus mostrou para mim. Eu sou iníqua, mas a justiça que eu recebi e que fui vestida de, eu estou em Cristo. Então eu posso esperar que Ele vá lidar comigo, não como Vera Lúcia. Se eu creio nele e deposito a fé nele, Ele vai trabalhar comigo conforme Jesus merece. Estão entendendo? Então nós estamos firmes nessa graça, na justificação, na paz com Deus. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então vamos entender. Desfrutando essa justiça que foi provisionada a nós em Cristo Jesus pela fé, simplesmente. Então, justificados, o que significa isso? Como acabamos de ver, declarar estar certo, reto, de acordo com a retidão. Então, justificados, né? E olha interessante aqui, esse particípio aoristo é particípio falado no passado e é uma coisa só, justificado, acabou, você aceitou, foi declarado justo. Quantas vezes Deus vestiu Adão e Eva no jardim? Uma vez. Tiraram a pele a folha de figueira e vestiram a pele, acabou. E a gente não tem paz, não tem mais problema com eles. Então, o particípio aoristo expressa o tempo, presta atenção, antes do verbo principal. Justificados pela fé, temos paz. Porque fomos justificados, né? Agora temos paz. A paz é fruto da justiça. Eu gosto muito do texto de Isaías, né? O fruto da justiça é paz. Por que não tem paz? Porque onde não há justiça não tem paz. Então, veja, o particípio justificados, quando cremos, agora temos paz. Tá certo? Consequência da justificação. O que significa isso? Deus não olha mais para mim como uma criminosa. Ele olha como aquela que aceitou o pagamento dos meus crimes feitos por Jesus. Vocês estão entendendo? Que eu tenho que ter isso em mente, que uma criminosa que foi a conta paga por ele.
pois, né? Então, justificados, pois, pela fé, lembra? Esse pois refere-se ao argumento conclusivo, que nós acabamos de ver, pela fé, né? A justificação que nos é atribuída, presenteada pela fé. Então, pela fé, ele tem essa preposiçãozinha aqui, que é a partir de, então veja, que procede da fé. Então, quando eu creio, a justificação vem da minha fé. Ao crer, vem a declaração de Deus, a imputação. O que é imputar? Pensa numa conta, né? Para a gente entender bem a imputação, pensa numa conta de banco, vai. Eu tô lá com meu saldo menos lá no fundo, né? Normal do Vermelho. Quase roxo. Normal do tá Faz vermelho. E aí vem alguém e diz: dê a dívida para mim, eu pego a sua dívida, quito essa dívida. Então, zerou aqui, né? Mas só zerou é pouco. Deus não faz isso. O que ele faz? Todo o saldo de Jesus é creditado. Você pensou que transação? A nossa dívida, ele a toma sobre si, paga. E aí não deixa zerado. Toda a justiça de Jesus é creditado. Nós temos que aprender a raciocinar assim. Entender que nós somos justificados. Nós não temos justiça, então não adianta querer cantar de galo. Nós temos que entender que a nossa justiça é o Senhor Jesus, a vida dele. Então, é coisa mais gostosa quando entendemos isso. Isso traz paz para nós. E eu não preciso correr de Jesus. Quando Jesus foi à cruz, quantos pecados seus e meus ele pagou? Todos. Ele foi castigado. Como que ele gritou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que está escrito isso lá? Para eu saber que foi terrível. Ele disse: eu sou um verme. Então, o Senhor Jesus sabe quanto é terrível cada um dos meus pecados. Não vai ter um dia que Jesus fala assim: eu não sabia que a Vera era capaz de fazer isso. Ele foi castigado por todos eles. Vocês estão entendendo? Quando a gente entende isso, que Jesus conhece tudo e tomou isso graciosamente, pagou, e agora ele está... Então, cada vez que eu peco, eu tenho que correr para ele aceitar o pagamento feito. Tá zerado. Mas eu tenho que experimentar cada um daqueles pecados. Se eu deixar aqui sem recorrer a ele, o inimigo vai ficar me perturbando, vai ficar pesando. Eu corro para ele, ele passa o sangue de Cristo e eu continuo em comunhão com ele. Então agora ele diz: justificados, pois, pela fé, desfrutemos, nós temos e desfrutemos a paz com Deus. Esse desfrutemos, temos paz com Deus, esse verbo ecomen, ele pode ser tanto estar no presente do indicativo, como no presente subjuntivo. O indicativo nós temos, acabou. Eternamente. O subjuntivo tenhamos paz, vamos desfrutar porque nós temos. Então, o presente é uma ação linear contínua. O subjuntivo expressa uma vontade. Muitos analistas, vocês vão ver bíblias que vão dizer: tenhamos paz com Deus. Não sei se alguém tem essa tradução. Aí eles dizem que muitos, como a gente fala, quando a gente tem manuscritos, o verbo é um só, mas eles dizem: em vez de ser presente do indicativo, está no subjuntivo. Não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque nós temos paz com Deus, você está vendo?
esse prós aqui, prós é face a face. Nós, por causa da lavagem, da purificação no sangue de Cristo, nós podemos estar face a face com Deus. Nós entramos no Santo dos Santos, nós temos acesso à face de Cristo. E isto é, lembra, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos a obra do Senhor Jesus, nós temos paz, não há nenhuma condenação, e Deus está dizendo, você tem paz e desfrute. Aproveita essa paz que você tem. Não deixa o diabo botar você no manicômio. Não deixa o diabo fazer você tomar a porcaria de Lexotan e tudo para ter paz. Você tem paz e desfruta dela. É isso que Deus está dizendo. Desfruta a paz que você tem. E foi a justificação, lembra? Do aoristo que fala, eu fui justificado, por isso que eu tenho paz. Foi a justificação que fez a paz com Deus. Quer dizer, Deus atribuiu a mim toda a justiça de Cristo. Nenhuma condenação. Vai procurar lá. O diabo pode procurar lá no céu. Não tem livro nenhum dizendo pecado. Você aceitou Jesus? Lembra que Jesus passou o sangue dele e pôs a justiça dele ali, creditou. O nosso crédito é infinito. A paz, portanto, foi feita por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E este fato é demonstrado pela justificação de Deus. Vamos ler Colossenses 1, versos 19 e 20, por favor. Eu não vou abrir minha Bíblia, porque eu não estou conseguindo ler. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Lembra que a morte de Jesus Cristo, veja, pelo sangue da sua cruz, ele reconciliasse. A morte de Cristo garantiu, inclusive, novos céus e nova terra. Vocês estão entendendo? Garantiu o futuro nosso. Porque se ele não tivesse feito essa reconciliação, tinha que destruir tudo. Vocês estão entendendo? Reconciliasse tudo, fez a paz pelo sangue da sua cruz. Efésios 2,14 diz que Jesus é a paz entre judeus, ele é a nossa paz entre judeus e gentios. E Juízes 6? Juízes 6 foi quando Gideão ofereceu, lembra que Jesus falou com ele? Ele ofereceu o sacrifício, e aí como que ele proclamou? Vocês querem abrir? Juízes 6, 24. Ele estava malhando o trigo para esconder, porque os amalequitas, e eles vinham e roubavam toda a colheita deles. E aí o Senhor Jesus se apresentou a Gideão. E Jesus falou para ele que Deus iria usá-lo, e ele ficou assim, ele falou, espera. Ele foi lá fazer um sacrifício, e Jesus disse, oferece a Deus. E ele colocou lá o sacrifício, lembra sobre a penha? Jesus estendeu o cajado, jogou todo o caldo sobre a carne, estendeu o fogo, desceu do céu, Jesus subiu naquela chama. Verso 24. Então Gideão edificou ali um altar a Jeová. Ele chamou Jeová é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Jeová é paz. Yeshua Shalom. Jesus é paz. Vocês estão entendendo? Mas por que paz? Sempre através do sangue derramado. Por que Deus fez a paz? Porque Deus resolveu o problema reconciliando. Porque, veja, a rebelião começou no céu e veio para a terra.
E o Senhor Jesus precisava reconciliar tudo isso no sangue da sua cruz, de tal maneira que a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. O sacrifício de Cristo é tremendo, extraordinário, e ele resolveu todo o problema, e agora cabe a cada um de nós aceitar essa justiça, crendo que ele é real, verdadeiro, e experimentar a paz que ele nos dá. Agora veja, o crente não é responsável em ter paz no sentido de fazer a paz, mas no sentido de desfrutá-la. É o que Deus nos convida. Assim, vamos continuar desfrutando a paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz. Desfrutemos a paz com Deus. E aí, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nós obtivemos nosso acesso a essa graça pela fé. Que graça é essa? Da paz com Deus, da comunhão com Deus, sem ter medo de Deus. Podemos correr para Ele mesmo quando aprontamos, quando a gente cai. O que o diabo vai falar assim? Agora você tem que se restaurar. Você tem que fazer alguma coisa. Não. Você caiu, fez uma coisa bem feia, corre mais rápido para Jesus, para tomar banho no sangue dele, para ser purificado e continuar em paz com ele. Então, por intermédio de Jesus, nós obtivemos o acesso a esta graça. Como? Pela fé, crendo, né? E nesta graça nós estamos firmes. Jamais você pode perder a paz se você crer na obra extraordinária do Senhor Jesus Cristo. E tivemos, né, acesso e ainda temos, porque está no perfeito do indicativo. Então, o perfeito foi completado quando eu criei. E isto vai completo para sempre. E esse acesso, né, nós somos aproximados, né, a esta graça, nós temos acesso pleno, na qual estamos continuamente firmes. Então, às vezes o diabo vai tentar você. E agora? Agora tem problema. Agora você fez isso. Agora você fez aquilo. Você caiu. Você não tem nada que nos separe. A posição nossa em Cristo, nós temos acesso. Olha, o verbo está no perfeito do indicativo, quer dizer, foi completado lá e para sempre. E nós continuamos firmes na graça, na paz de Deus. Por quê? Porque a justiça foi feita uma vez por todas. Não tem pecado meu que vai me separar de Jesus, a menos que eu, cabeça dura, fuja dele. E aí o que ele vai fazer? Lembra do Jonas? Ele vai atrás de nós, não se preocupe. E vai nos achar até a gente entender que o lugar gostoso, o colinho bom é o dele, com ele, correndo para ele. Né? Então é isso aí. O crente pode desfrutar a paz. A paz é uma coisa que faz parte da justiça de Jesus que foi atribuída a nós, conta zerada. Então, por intermédio de Jesus Cristo, obtivemos e ainda obtemos acesso a essa graça, na qual nós permanecemos firmes. A graça é aqui apresentada como um campo ao qual fomos introduzidos e onde permanecemos, e deveríamos desfrutar de todos os privilégios dessa graça a nosso respeito. Nunca é demais lembrarmos isso, porque nós temos um grande inimigo, Satanás, e um maior inimigo, a nossa carne. E nossa carne gosta de ouvir a mentira do diabo. E ele nos põe em dificuldade. Por isso é necessário sempre correr para a palavra, sempre correr para o Senhor Jesus, nos recordar e tirar a voz do inimigo e ouvir a voz de Deus, que diz exatamente isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio, e temos acesso a essa graça, estamos firmes, jamais alguém vai nos tirar da graça de Deus. Tá claro? A menos que queiramos fazer obras. Aí caímos, porque obra
eu vou tentar me purificar, vou tentar fazer. Não. Que obra que mostra que eu sou justa? Quando eu adoro o Senhor Jesus pela fé, sabendo que Ele fez tudo. Estão entendendo? Então, o texto de Romanos 5 continua. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E olha que coisa. O indicativo presente sempre fala de uma coisa. Indicativo fala de uma coisa que não termina, é contínuo, né? E nós temos paz, que também está no presente. Então, nós temos paz, podemos nos gloriar, que a glória de Deus é nossa, nós vamos chegar lá. Estão entendendo? E Deus manda que eu me alegre nisso. Vamos continuar desfrutando a paz com Deus, vamos continuar nos regozijando. Ninguém vai tirar a glória de Deus que nos espera. Porque Cristo prometeu e Cristo é a nossa justiça. Ele é a garantia. Vocês estão entendendo o que Deus quer que eu experimente? Por causa de Cristo, o salvo antecipa a alegria que haverá de experimentar quando compartilhar a sua glória, em contraste do fato de agora, né? Romanos 3 diz que a gente sempre é a qual. Apesar de eu cair, eu tenho paz com Deus, porque Jesus pagou, Ele sempre corrige a minha rota e eu posso sempre experimentar a paz com Deus no dia a dia. E nesse sentido, Cristo é a esperança da glória. Então, Colossenses, eu não vou lidar agora, nós vamos estudar mais em Romanos, eu vou deixar, mas Colossenses 1 diz, Cristo em vós, vamos abrir, né? Pelo menos Colossenses 1, 27. Eu fico pensando, eu gosto de imaginar, encontrar com o Senhor Jesus, a glória de conhecê-lo, de andar com Ele, de experimentar tudo que Ele tem para nós. Mas veja o que Paulo fala. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Se Jesus me habita pelo seu Espírito, essa esperança não é vã, é certeza. E nós vamos experimentar. Vamos ler 1 Pedro 1. Aproveitar falando de esperança, deixa eu ver se eu acho que aqui mais fácil. A partir do verso. Pedro, ó. Verso 3. Bendito Deus do Pai. 3 e 4. Até os 5. Não, vamos até os 7, vai. Por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem? A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vocês estão entendendo como deve ser o nosso coração? Justificados. Nós temos Deus está falando assim, nós temos paz com Deus, gloriemo-nos na esperança
Essa esperança é uma certeza da glória que nos aguarda. Deus tem uma herança para nós. E a garantia dessa herança, ele nos habita pelo Espírito, que é o Espírito é o penhor dessa herança. Eu vou receber. Por isso eu falo, meu corpo aqui dói ali, eu não estou nem aí para ele. Porque eu sei que eu tenho como a gente fala, um orquetério, um palacete me esperando, o corpo de Cristo, igual ao dele, que ele conquistou para mim. Então, gente, nós estamos aqui, mas aqui quantos dias? Quantas horas? Perto da eternidade. E é isso que Deus está falando, né? Então, aqui eu pus vários textos. Depois, quem for, vai ficar gravado, né? Depois pode ler. Não, acho que tá bom, já vimos aí. Então, certamente, tal perspectiva é motivo de alegria e de regozijo, né? Então, agora entra aquela outra palavra, regozijar, exultar. Então, Deus diz que eu devo exultar sempre. Pedro, de novo, fala para eu exultar na esperança da glória. E isso ele vai falar, porque agora tem uma outra exultação que é interessante, que ele vai falar também. Então, regozijo pela paz com Deus, pela glória futura, na presença de Deus que aguarda o salvo. Mas, como reagir às adversidades da vida? Então, vamos abrir, que eu não li Romanos 5, né? Não sei se vocês estão lembrados aí. Verso 2. Romanos 5. É verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pode continuar até o 5. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, veja, temos paz com Deus, gloriemos na glória de Deus. Exultemos na glória que está preparada para nós. Mas aí ele diz em seguida, lê de novo o verso 3, só a primeira, por favor. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Nos gloriemos nas próprias tribulações. E agora Deus está falando, o justificado tem paz com Deus. Deus vai lidar conosco, vai permitir certas coisas na nossa vida. Como é que nós vamos lidar? Como nós vamos reagir às adversidades da vida? Então, com a mesma atitude, exultar, regozijar, o verbo é o mesmo. Assim como eu exulto que eu tenho a minha herança, que está lá guardada, que Jesus guardou para mim, eu também vou me regozijar, gloriar, exultar. E eu sei que quando eu estou passando por alguma tribulação, com alguma dificuldade, eu sei que Deus está lidando comigo. Deus está me moldando, me ensinando. Nós devemos ser sábios para aprendermos nessas situações. Os 3 subjuntivos, subjuntivo é assim, é um desejo, né? Nós temos, regozijemo-nos, tanto na glória como nas tribulações, retém o alto ideal para o salvo, após e por causa de ele ter sido colocado numa posição reta com Deus. E Deus então vai trabalhar. Pensa naquela como eu amo o tabernáculo. Pensa naquela acácia, uma madeira toda torta. E Deus fez direitinho cada uma daquelas tábuas. Deus está lidando conosco. Então veja que ele vai dizer, uma coisa é submeter-se a ou suportar tribulações sem murmurar. Eu não vou murmurar e tal. Mas é outra coisa encontrar base para se gloriar em meio a elas, como Paulo exorta aqui.
E aí vem Tiago. Vamos abrir Tiago 1, por favor, porque é a mesma colocação de Romanos. 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Como que é? Meus irmãos, Motivo de... tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vocês estão entendendo como Deus está falando conosco? E a palavra exultar é a mesma. Então veja agora. Isso é mais que mero estoicismo, né? Lembra que nós estudamos estoicismo? O que é? Não, eu vou vencer e tal. Não é nada disso nas tribulações. Mesmo que resistência ou perseverança seja o primeiro resultado, né? Não é isso. É um gloriar-se espiritual em aflições, porque o crente que entregou foi justificado, sabe tudo que Deus preparou para ele, ele tem paz com Deus, ele sabe, né? Essa palavra ido, que é saber, entender, ele percebe que o produto final desta cadeia de reação que começa com o sofrimento é esperança. E que esperança? Então veja, sabendo, particípio perfeito, né? Que a tribulação flipis, é uma pressão, a ideia dessa palavra assim, ser espremido, né? A angústia, a perseguição. Deus diz que essa pressão da tribulação, ela tem um propósito. Ela vai produzir em nós perseverança. Perseverança, hipomoné. Quer dizer, eu não vou ser vencida pelas circunstâncias. Então, hipomoné, muitas vezes traduzido como paciência. Por exemplo, fala, Abraão foi paciente, obteve a promessa. Foi longânimo, não perdeu a paciência, obteve a promessa. Então, paciência, não se deixar vencer pelas circunstâncias. Vamos ler Romanos 5,15, porque isso aqui é muito gostoso. Quem vai nos sustentar? Deus precisa de paciência? Não. Mas eu e você precisamos. Aonde nós vamos encontrar? Romanos 15, 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus de toda Paciência. Quem é a fonte da hipomoné? De não ser... para a gente não ser vencido pelas circunstâncias. Deus que vai nos suportar. Ele é a fonte de toda a paciência, né? E então a tribulação, se eu sei que Deus está trabalhando e permitindo, e eu nas minhas dificuldades e numa muito grande que eu já passei, entre muitas, eu sabia o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu quero aprender. Eu quero aprender. E olha, ele ensina mesmo. Então, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E aí vem essa aqui, dokmé. Dokmé é um teste, uma prova, mas também fala de aprovado. Entendeu? Você é testado e aprovado. Você testa e fala assim, ó, esse aqui é bom material. Então, a tribulação vai produzir em nós paciência, perseverança, e aí nós vamos ter experiência, e essa experiência é um caráter aprovado.
vai traduzir em nós, quando permitimos que Deus faça a obra dele, nós vamos sair aprovados. E aí, olha que delícia, esperança. Por isso eu posso me gloriar, não só na esperança da glória de Deus, eu posso me gloriar e ter por motivo de toda alegria passar por tribulação. Porque sei que Deus está lidando comigo e está me fazendo ter um caráter aprovado. Maravilhoso. E aí, então, a esperança é em Deus, que não vai falhar, né? E ela não... Agora vem entrar essa outra palavra aqui. Acho que eu esqueci de pôr. E essa palavra vai aparecer muito, kataskune, que é o seguinte, catar sempre para baixo, mas eskunomai é ser envergonhado, sentir vergonha. A experiência com o Senhor Jesus, no trabalho dele conosco, nesse burilar, é a mão do... É isso que Jesus está falando, é a mão do oleiro dando a forma ao vaso, ao barro. Se nós permitirmos ser um barro moldável, eu não gosto daquele corinho. Como que é? Eu Quero ser um vaso novo, como um barro nas na mãos. mão do vaso. quebra e transforma. Por que eu vou pedir para eu querer ser quebrada? Eu não. Eu sei. Eu confesso o meu pecado, eu quero ser um barro mole, moldável na mão dele. Eu não quero resistir ao Senhor Jesus, porque ele precisa quebrar. Eu não. Então veja aqui, ó. Quando nós permitimos essa ação, tribulação, paciência, aprovação, caráter aprovado e experiência, essa esperança não confunde. Você não vai ser envergonhado. Por quê? Porque quem é a esperança está em quem? No Deus que não pode mentir. Não envergonha por causa do desapontamento causado por promessas não cumpridas. Então, veja, vamos ver todos esses textos aqui que eu acho muito importantes. Salmo 25, verso 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Confundidos serão, Os que transgridem sem causa. mas nós não vamos ser confundidos. Versos 20 a 22. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Isso, eu não vou ser confundido. Deus está sempre falando isso. Salmo 22, 5, que é Jesus na cruz. Lê, por favor, o 22, 5, depois nós vamos para 1 Pedro 2. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Em ti, a ti clamaram e não foram confundidos. Jesus está falando, ele clamou e ele está na cruz, mas isso que ele está fazendo faz com que a gente clame e seja atendido. 1 Pedro 2, verso 6. E reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa. Não, 1 Pedro. Ah, eu tô no Você está na segunda. Peraí. 2, 6. 6. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A palavra é envergonhado. Romanos 9, 33 vai citar exatamente isso. Uma pedra de tropeço. Quem nela crê não é envergonhado. O que Deus está falando? Quantas vezes... Lembra daquela história que você conta do pai? Que ele cantava, que estou seguindo. Jesus, eu vou matar seu filho, vou matar. Mas eu sei, vocês estão entendendo? O Deus aqui que está falando isso, e quando você na tribulação vai experimentando, o caráter, você vai experimentando, vai sabendo que você não vai ser envergonhado.
Porque Deus é fiel. Se você crê na palavra dele, nunca. Ele é fiel e ele vai cumprir o que ele prometeu. O problema é que às vezes a gente fala, bom, fala assim, mas eu vou talvez dar um desvio. Não, toma a palavra de Deus, que ele é fiel. E vamos só ler o verso 8 para terminar. O 5:8, né? Romanos 5:8, que é o fim dessa sequência. Lembra que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, caráter aprovado, esperança. E agora entra no verso 8. O que fala? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato Não, de então eu errei. Não é o 8, desculpa. O 5 é. O 5. O 5, olha a esperança. É o 5, né? 5. Desculpa. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que coisa. A esperança, nós não vamos, da palavra confunde, nós não vamos ser envergonhados de esperar no Senhor Jesus. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado, o verbo, do jeito que Deus colocou, está derramado no nosso coração. Gente, quando nós nascemos, por que Deus fala de Romanos, 1 Coríntios 13, fala que eu posso dar tudo que eu tenho para os outros e fazer caridade, só que se eu não tiver amor não adianta. Por quê? Porque quando você nasce de novo, o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que habitou você e eu. Nós somos a habitação do Espírito. E o Espírito de Deus nos habitando, o amor de Deus está aqui. Eu posso não querer manifestar, fazer da minha vontade. Porque lembra, ou eu permito, eu tenho duas naturezas. Eu tenho a nova natureza, nasci de novo, e tenho a velha aqui. O que eu tenho que fazer com a velha? Deixar que ela fique lá na cruz, nós vamos ver bem Romanos 6. E eu vou permitir que o Senhor Jesus me dirija. O amor de Deus está derramado. Então, notem, esse amor de Deus está derramado, perfeito, passado, quer dizer, e passivo, quer dizer, Deus derramou, né? E ele derramou para fora deles, no meu coração, através do Espírito Santo, que nos foi outorgado, dado, presente, no momento que nascemos de novo. Então, nós nunca vamos ser confundidos. Então, nota, o Senhor Jesus disse, eu tenho paz com Deus, tenho posição, essa posição da graça de Deus, eu estou firme e ninguém vai me tirar, porque a justiça de Jesus foi creditada a mim. E eu, por causa disso, eu tenho certeza de toda a glória que está me esperando. Mas eu não só exulto na glória, eu posso exultar nas provações, sabendo como Deus está trabalhando comigo, trabalhando através das provações, para que eu experimente o trabalhar dele. E eu posso ter paz em toda essa situação. E tem paz. Se você vai ter paz. O Senhor Jesus é maravilhoso. E quando você sai disso, você sai muito mais firme e experimentando que esse amor está no teu coração. A segurança que temos no Senhor Jesus. Então, o que Deus está dizendo? Ele é pela fé, justificação, mas ele está dizendo, aproveita, experimenta isso que eu dei para você. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, a paz de você sou eu. Eu venci o mundo e em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, em nome de Jesus, porque Tu, Senhor, é nossa paz, ó Pai. Obrigado, Pai Santo, que o Senhor sendo a paz, Pai, o Senhor deixou a paz conosco, Pai, para aqueles que creem no Teu nome, Pai. Amém. Ó Deus, perdoa, Senhor, nossos pecados,
temos pecado contra o Senhor, ó Pai. Mas, ó Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor se fez carne, ó Pai, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, Senhor. Obrigado, Senhor, por tal obra, Pai, que somente o Senhor poderia ter pago, Pai. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, trabalhe em nossas vidas, ó Pai, para sermos, Senhor, praticantes, não apenas ouvintes, e que possamos, ó Pai, usufruir, Senhor, dessa paz, ó Pai, dessa paz que o Senhor deixa conosco. Tenhamos, ó Pai, essa confiança, Pai, para que possamos estar passando, ó Pai, por essas tribulações com alegria, Pai, sabendo, ó Deus, que o Senhor, Pai, está no centro de tudo. Deixando, ó Pai, submetendo tudo ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Filho Jesus. Amém. Amém.